Audicom, hoje sou vice-presidente, mas eu tenho que dar o braço a torcer. A Audicom, a Atricom, a Ampicom e a FNASTC são entidades privadas. Elas não estão regidas ali, quem estudou direito administrativo, o artigo 37, pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência. A minha associação, se nós quisermos fazer vamos aqui no hotel, fecha aqui uma porta, está todo mundo ali, pega um uísque, vamos discutir isso aqui, e eu vou discutir indicação de um auditor, da mesma forma que eu estou discutindo aqui uma merenda, vamos ter acesso aqui, pedir meia entrada no cinema, sei lá, misturando essas questões. Então, essa é uma questão que é importante também para a sociedade discutir, porque inicialmente na proposta 28, na PEC 28, estava dizendo assim, olha, vai ser 3 auditores que vai ser escolhido pelo TCU. 3 procuradores escolhidos pelo TCU, servidores escolhidos pelo TCU. Se a gente for olhar o CNJ e o CNMP, todos esses órgãos sempre é indicação de um órgão, todos esses cargos, perdão. Então, o Senado Federal, o Senado eu não gosto, mas é o Senado, gente. Se a gente for generalizar também, a gente não vai ter nada, né? Vai ser só, não, eu que vou ser o ditador, vou escolher quem senta ali, porque eu acho digno. Aí, aqui no Rio de Janeiro, me lembra a história do Milor Fernandes, que ele disse que democracia é quando eu mando, você obedece, e ditadura é quando você manda e eu obedeço. Tem muito a ver no Tribunal de Contas, a gente ouve muito isso, né? Marcelo, eu queria a sua consideração e me permita uma observação. Na sua fala inicial, eu sei que eram só 10 minutos e todos aqui abreviaram. Eu achei que o senhor foi bastante assim, comedido e falou bastante em tese da discussão central, que é justamente o formato de composição. Porque o senhor falou assim das várias hipóteses, acho que está em discussão objetivamente até que ponto se aceita e se quer e se vai incluir um controle externo. Essa me parece uma discussão realmente viva, né? Então eu queria que o senhor, por gentileza, já que a pessoa pediu para o senhor comentar, né, e falar sobre isso. Eu acho a pergunta do Zé Ricardo muito oportuna, porque ela permite nos divisarmos o que é o principal e o que é acessório nessa discussão toda. No primeiro momento, nós não vamos aqui querer centrar a nossa discussão em caráter orçamentário financeiro, em financiamento, embora essas questões não devam passar ao largo. É claro que a instituição de um fundo para esse conselho ou de outros fundos já vem sendo discutida de há muito, e tem alguns tribunais de contas que já adotam determinados mecanismos de captação de receitas, inclusive egressas das suas próprias apenações, das suas próprias penalidades, o que também é discutível doutrinária, administrativamente. Mas isso vem um pouquinho depois da forma de composição, né? Quando você tem um formato, é que você vai saber exatamente custos, né, normatizações, perfeito, funcionamento. Sidney. Essa é a discussão que eu chamo de acessória. A principal é a ideia de que o Conselho é inadiável. Segundo, o Conselho precisa ter a definição, e nisso a PEC 28 se assemelha à PEC 30, de linhas, de molas mestras da sua atuação, tanto no sentido de correção de irregularidades, quanto num outro, e aí eu chamo a atenção e elogio a redação da PEC 28 nesse segmento, porque ela estabelece o acréscimo de um inciso ao artigo 22 da Constituição Federal, nós comentávamos isso há pouco tempo em off, que dá competência para o Conselho Nacional do Tribunal de Contas, a partir de ser esse órgão também normativo, de estabelecer normas gerais sobre controle externo e sobre a atuação dos tribunais de contas em todo o país. O que dá a ideia de nós temos um nivelamento entre os 34 tribunais existentes, coisa que hoje é utópico. Cada tribunal é uma terra sem lei, é uma ilha, e nesse arquipélago quase ninguém se entende. A discussão central deve ser definida nas prerrogativas que o Conselho vai ter e, essencialmente, no desenho que nós queremos, enquanto sociedade, enquanto agentes transformadores que estamos a sua proposta dentro do Tribunal de desenho Contas. ideal, qual seria? A de vocês, né? Qual seria? Existe uma proposta objetiva? Não posso falar pela FNASTC, porque isso não foi objeto de deliberação coletiva, mas, certo, na minha visão pessoal, de crítico do assunto, o número 9 é extremamente reduzido, o número 17 é exagerado e implica, aí sim, nessas repercussões de natureza econômica, financeira e orçamentária. Esse número intermediário entre 11 e 13, guardada a correlação de forças, guardada a paridade entre os atores, respeitado o princípio da não submissão de uns aos outros e com a presença efetiva de agentes externos, me parece ser o desenho mais adequado. Muito bem. Olha, a Luciene, sim, aquela pergunta, deve, Luciene, a sua última pergunta, pelo menos que me chegou até agora, diz ela, os conselhos profissionais, OAB, CONFEA, são fiscalizados pelo TCU e há muitos conflitos nessa relação. O CNTC não vai exercer nenhuma fiscalização da atuação funcional do TCU, e sim fará fiscalização administrativo-financeira e correcional. Não há razoável
não há razoável ministro, seu número, de ministros auditores do TCU a serem fiscalizados por membros de autarquias fiscalizadas pelo TCU? Isso o TCU rechaçou oficialmente. Defendemos uma composição paritária de 11 a 13 membros. Como ela emitiu antes, nem te ouviu aqui, né? Já colocou esse número. Alguma observação sobre isso da parte de vocês? Acho que isso tem que ser pensado, sim. É importante, e não só... O Marcelo colocou uma coisa muito interessante desse artigo 22. Eu acho que o modelo final, até pelo fato do senador Vital do Rego ser o relator de uma e foi o autor da outra, hoje, então vai ser muito uma mescla dessas duas PECs. A PEC 28, eu poderia até dizer assim, que aí eu ia ser posto para fora daqui, dizer, olha, o CNTC não é nem a coisa mais importante que a gente teria que estar discutindo. Eu ficaria muito mais feliz se a gente estivesse discutindo em níveis nacionais, dizer, olha, vamos cumprir exatamente o que já está na Constituição Federal de 1988, desde a sua redação originária. Sidney, você não sabe o bem que faria para a sociedade, o bem que faria a todos. A gente, por isso que eu falo que essa PEC 28, ela tem uma coisa muito importante, muito positiva. Não estou defendendo a questão de composição, estou falando de uma coisa que não tem nada a ver nem com o CNTC, mas nessa PEC foi colocado, que é justamente o que o Marcelo falou, desse artigo 22, que fala da competência privativa da União, que ele diz o seguinte, ó, legislar sobre normas gerais de organização e processo dos tribunais de contas, dispondo sobre a competência de ministros, conselheiros, auditores e do MP de Contas. O que significa isso? Tem vários, desde 1988, ao meu entender, o Constituinte ele fez o seguinte, todo mundo falava, o Tribunal de Contas, outra coisa que a gente ouve demais, né? Tribunal de Contas tem que ser um julgamento político. Não é, Sidney. Quando o Constituinte quis que fosse julgamento político, ele assim o fez para os chefes do Poder Executivo. Tanto é que as contas do presidente da República, do governador e dos municípios, nós só emitimos parecer prévio. Quem julga é um julgamento político, é o Poder Legislativo. Não obstante, sempre que a gente ouve essa conversa, dizendo, não, o conselheiro é político, não sei o quê, não. Todos somos técnicos, os auditores, os ministros, os procuradores, os servidores. Todos temos que ter esse viés técnico. E, mesmo assim, porque, só completando rapidamente, o Constituinte de 88, eu entendo, fazendo uma análise histórica, que ele chegou no meio termo. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você 4, no caso dos tribunais, né, estaduais, 4 da Assembleia, 3 do Executivo, dos 3 do Executivo, 2 vão ser técnicos, 1 é livre escolha, dos 2 outros são do quadro técnico, mas eu vou ter ali o MP de Contas atuante e eu vou ter uns auditores substitutos de conselheiro, que chamam até de conselheiros substitutos, que esses são concursados, entraram para o concurso público, e eles vão dar esse viés técnico ao tribunal, vão sentar ali junto, mesmo que nem sempre estejam votando, mas eles vão pedir vista, eles vão dizer, olha, isso aqui está errado, minha posição é essa, e tem que ter as funções de judicatura até de expor essa posição publicamente em plenário e ter o direito de ser ouvido, o MP da mesma forma, de colocar todas as posições dele. Mesmo assim, senhores, isso é previsto desde 1988 e nós estamos num estado que não existe sequer a figura do auditor substituto de conselheiro nos seus quadros. Aí fala, isso aqui deve ser lá no tal estado, lá no norte, não sei onde. Não, é Rio de Janeiro. São Paulo também não tinha até coisa de 1 ano. Então, e isso está previsto lá no artigo 70, na composição, e quer dizer, então os senhores vejam essa dificuldade. Então, é muito importante essa PEC 28, nessa preocupação de normatizar, porque muitos estados, eles falam, eu não quero conselheiro porque a gente não precisa de auditor, não quero auditor porque a gente não precisa. Não, precisa, estão obrigando, está na Constituição, aí faz o concurso, chega lá, olha, mas eu vou mudar aqui meu regimento, para o auditor que entrar, vai fazer auditoria. Aí nos jogam até contra os servidores, que eu fui servidor, falar, esse cara é metido, ele não quer fazer auditoria, ó, quer ser igual a conselheiro. Não, gente, está ali, o cara é equiparado a magistrado, ele tem que exercer função de deliberação, mas não há interesse. Então, toda essa dificuldade, eu acho que tem que ser revista também, né? Evelyn, eu vou dirigir a pergunta a você, mas vale para os demais também, e é difícil de responder essa pergunta, ainda bem que eu estou só perguntando, só lendo, né? Ainda bem que é para ela. A pergunta do Carlos Garcia, o que a Ampicom e o CNTC poderá fazer para diminuir o número de conselheiros corruptos? Antes que ela responda, como leigo, eu acho que preciso melhorar todos os processos, objetivamente, para se separar o joio do trigo. Agora vamos ver como é que ela vai sair dessa, né? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, o CNTC, ele vai ter realmente esse poder de fiscalizar essa atividade administrativa e correcional e disciplinar dos conselheiros, enfim, de auditores e membros do MP.
Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a Ampicom hoje já faz isso. Uma das nossas atuações tem sido justamente uma atuação mais proativa. O que significa isso? Sair daquela atuação tradicional apenas de emissão de parecer. Hoje, a sociedade, isso não é mais suficiente para a sociedade. Então, o Ministério Público de Contas tem realmente procurado atuar de forma proativa. Como, Evelyn? Investigando, indo além, procurando uma atuação concomitante. À medida que os atos acontecem, a gente já está ali fiscalizando, requisitando informações dos gestores administrativos. Aquela solicitação de informação, por exemplo, diante da publicação no Diário Oficial de uma licitação, ou de uma dispensa, uma inexigibilidade de licitação, o Ministério Público está ali, requisitando informações para que ele justifique e demonstre que aquele contrato realmente é caso de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. O Ministério Público de Contas tem atuado atualmente extremamente em parceria com diversos órgãos de controle. O Sindileges tem sido, o Sindileges também nós temos trabalhado juntos com o MCCE, nós temos trabalhado junto com o MP estadual, nós temos trabalhado junto com a Receita Federal, junto com a Polícia Federal. Então, esse controle ele já existe, através de uma atuação mais ativa, de uma atuação mais efetiva. Através dessa integração é possível, sim, desde já, diminuir essa corrupção. Agora, acabar com essa malversação realmente dos recursos públicos, eu acho que isso ainda é uma utopia. Mas eu não vejo outra forma, a não ser através da integração entre os órgãos de controle, realmente é a única forma que eu consigo vislumbrar de reduzir, pelo menos, esse problema. E o Conselho, desde que ele seja plural, desde que ele cumpra os seus objetivos, desde que na sua composição, esses cuidados todos que nós aqui discutimos tenham realmente, seja observado, com certeza, ele vai cumprir o seu papel, assim como hoje a gente tem visto a importância do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Evelyn, existem ferramentas hoje, vocês estão equipados legalmente para no processo de investigação, se chegar a desvios de conduta, ou mesmo que seja algum descompromisso com o erário? Tem condições? Sim, muito. Por exemplo, no nosso estado do Amazonas, por exemplo, eu posso citar uma situação. Esse ano, por exemplo, nós tivemos o concurso da Defensoria Pública do Estado. Tá? E já a análise do edital, coisa que uma das funções do tribunal, realmente, para quem não sabe, é examinar e fiscalizar os atos de admissão de pessoal. Então, quando os servidores eram contratados, esses atos de admissão vão ao tribunal para que o tribunal possa examinar a legalidade desses atos. Então, o que o tribunal, por exemplo, o tribunal e o Ministério Público de Contas têm feito? Quando sai aquele edital, o Ministério Público de Contas já vai examinar aquele edital. Quando nós detectamos irregularidade naquele edital, nós já propusemos uma liminar suspendendo a execução daquele concurso. E o que aconteceu? O tribunal não deferiu a liminar, mas, por outro lado, ele propôs uma audiência pública entre o Ministério Público de Contas e a Defensoria Pública. E, nessa audiência, nós pudemos realmente discutir e todos os pontos abordados pelo Ministério Público de Contas foi ali realmente modificado no edital e nós pudemos fazer um termo de ajustamento de conduta para aquela entidade. Então, nesse momento, nós atuamos preventivamente, né, evitando que futuros problemas depois ocorressem. É muito melhor realmente prevenir, ter uma atuação também pedagógica do que só depois servir de martelo. Porque vale destacar que apenas um percentual de 5%, acho que entre 5% e 10%, das penalidades aplicadas pelo tribunal retornam aos cofres públicos. Então, realmente, é um retorno ínfimo. Então, o que se tem que evitar é que haja realmente a malversação desses recursos, porque depois que há, é muito difícil retornar ao erário. Agora, doutor Marcelo, vamos entender, não sabemos ainda qual vai ser o formato, né, da composição, mas vamos entender que amanhã se tem a gente egressa dos conselhos, né, que integrem essa nova composição. Também não acontece o inverso que há pouco se falou? Imagine aquele servidor que ele sabe que amanhã ele vai voltar a ser o servidor subordinado a alguém que ele fiscalizou há poucos meses antes, se não tiver nenhum outro tipo de quarentena ou proteção. Mas vamos imaginar de outra forma também, alguém que tenha saído do Conselho, né, do Tribunal de Contas, ter saído do Tribunal de Contas para ser um conselheiro. Como é que ele vai julgar os seus amigos, os companheiros, eventualmente até há pouco subordinados? Há isenção? Quer dizer, pode haver isenção? Existe isenção desse tipo de composição?
Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, dada a realidade que nós temos hoje. Se formos olhar para o quadro dos tribunais de contas hoje, na minha fala anterior, eu me reportei à ideia de que as corregedorias instaladas não executam os atos de sua competência, ou seja, olham para os seus amigos, você é conselheiro, está aqui comigo dividindo cadeira no plenário, dificilmente instauram um procedimento administrativo correcional. Essa é a preocupação, então, de defendermos uma ideia de um conselho plural e paritário. Parece ser insistente essa tese, mas ela é de efetiva validade para que possamos ter um conselho efetivo e não um conselho de faz de contas. Você tenha a presença de atores externos ou de atores independentes. Eu reputo que a instituição Ministério Público de Contas e os seus componentes, todos eles egressos de concursos públicos, tenham essa independência que fará com que eles, por exemplo, numa composição do Conselho, estejam mais associados aos servidores, mais associados aos advogados, mais associados aos cidadãos com o notório saber e com todos os requisitos, do que os membros que, infelizmente, estão presentes nos colegiados de contas dos tribunais de contas brasileiros. Então, essa independência nós não vamos encontrar nos pares dos conselheiros e ministros. Infelizmente, não. Num modelo futuro, tal qual é o modelo da PEC 75, que estabelece uma ruptura completa no sistema, não são mais indicados pelo Executivo, não são mais indicados pelo Legislativo e passam a ser pessoas com mandato, pessoas com atribuições específicas, também com prerrogativas, com competências, com responsabilidades, com proteções, com quarentena, mas servidores que estejam ligados efetivamente à área de atuação dos tribunais. Pessoal, pelo amor de Deus, ainda bem que está sendo tudo gravado, ninguém aqui está dizendo que não tem pessoas sérias, que não tem amanhã conselheiros oriundos dos tribunais de contas que façam o seu trabalho com qualificação, com exatidão, com isenção, mas infelizmente a tradição demonstra, no Congresso Nacional, há pouco tempo tivemos um testemunho disso, temos isso das polícias, infelizmente, nem sempre você tem um funcionamento adequado e isento. Deixa eu colocar então mais uma questão aqui, se alguém tiver perguntas me ajudem também a essa entrevista, mas mais uma observação. Até que ponto vocês acham que essa discussão que estamos fazendo aqui, ela deve ficar intramuros, ainda que amplamente, apenas entre aqueles que conhecem, que convivem, respiram o trabalho de fiscalização dos tribunais de contas, ou ela deve ser hoje uma discussão aberta da sociedade? Porque se ela já está no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, em tese ela já está aberta para discussão coletiva, mas eu não vejo, por outro lado, essa discussão na agenda da mídia diariamente para ser um assunto que deveria ser de interesse de todos, porque amanhã, em tese, estará se discutindo o quê? O centavo de cada cidadão, de cada contribuinte, se houve de fato um respeito com o cidadão na administração pública e na fiscalização dos administradores. Como é que vocês observam isso? A sociedade deve participar? Esse assunto é um assunto de mídia, isso é uma agenda nacional? Eu acho que sim, eu acho que tem que ter. Eu acho que o Brasil já passou da fase, como eu coloquei antes, do encastelamento dos tribunais e de qualquer órgão público. Só queria voltar um pouco o assunto daquela questão anterior que foi colocada, que a gente tem que pontuar algumas coisas também, que a gente não pode falar assim, até a pergunta foi colocada, os conselheiros corruptos. Aí, porque a gente sempre tende a achar, o conselheiro corrupto porque foi político, foi não sei o quê. A forma de composição do tribunal, é o que eu volto a dizer, por si só, ela não é negativa, porque se fosse assim, o Supremo Tribunal Federal também é escolha do presidente. Aí tem gente que quer mudar, então vamos botar por... Quer dizer, a crítica que a gente faz hoje à composição dos tribunais de contas, se faz uma crítica semelhante, muitas vezes, no Supremo. Em outro lugar, não deveria ser só o presidente da República, aconteceu tal presidente passado, indicou 7, e é todo mundo do partido tal, não sei o quê, e começa aquela coisa toda. E, por si só, não é esse o problema. O que tem que se saber, e aí é uma instituição que também é centenária, mas hoje você pode questionar, dizer, olha, até com raras exceções, você questiona, tal ministro, ele não é o cara dos meus sonhos, não é o cara que está ideologicamente, ou compartilha a mesma ideia política dele. Mas dificilmente você vai apontar um ministro do Supremo Tribunal sem conhecimento técnico. Isso aí vocês podem pensar, fulaninho de tal, não gosto dele, mas o cara é bom. Ele fala em direito constitucional, ele é um grande jurista. E os tribunais de contas, a gente não chegou nisso. Não chegou por quê? Porque o Constituinte não quis? Porque foi indicado por Senado e Câmara? Não. Porque não se cumprem os requisitos. Porque o requisito para ele ser conselheiro, para ele ser ministro, é ter notório saber também. Uma vez eu conversei com... E minha preocupação da gente também não pode demonizar o político, porque isso é muito perigoso,
até já coloquei isso, que eu conversei com o ministro do TCU, que é aposentado, hoje é deputado federal, ele me colocou, fez, olha, não venha me dizer que o fato de você ter, que alguém fazer concurso público também significa que é honesto. Eu tenho experiência em vários tribunais de contas que se fala, olha, o pior conselheiro que tem aqui é exatamente o cara que foi não vou falar do MP, você vai ficar chateado, mas que foi auditor substituto. Porque esse não sabe decidir, ou então fica com medo. Então, não é por aí. Eu acho que a gente tem que fortalecer as instituições, porque senão a gente está demonizando até o Estado democrático de direito. Eu acho que é importante colocar isso. Sidney, eu queria colocar uma coisinha também. Bom, eu acho que a discussão entre a sociedade, entre todos, ela é importantíssima, ela é indispensável. Né? Pena que a PEC 28 ela já está na fase para julgamento. Então, no âmbito da PEC 28, não é possível mais fazer grande coisa. Tá? Provavelmente, quando ela for para o Senado, realmente vai haver a união das duas, e ali sim é o momento, é a hora de nós trazermos toda essa discussão para que nós possamos realmente alcançar o modelo ideal. Agora, quanto às colocações aqui do Luiz Carlos, eu acho que ele tem muita razão, porque, na realidade, se houvesse o cumprimento dos requisitos constitucionais, na realidade, talvez nem houvesse a necessidade de haver um conselho para fiscalizar a atuação desses membros. Inclusive, a Ampicom, ela apresentou uma DPF junto à OAB Nacional e junto à Procuradoria-Geral da República, justamente para que se conseguisse que o Supremo Tribunal estabelecesse ou dissesse como aferir objetivamente esses requisitos, essa conduta ilibada, esse notório saber, porque isso fica muito vago. Realmente, hoje em dia, né, basta ter a idade e, às vezes, ser político, você já estaria hábil a ocupar o cargo, e não é bem isso. Né? Então, a gente entrou com essa representação para que pudesse ser interposta essa DPF justamente com esse objetivo, para que o Supremo Tribunal diga, de forma objetiva, como aferir esses requisitos. Porque, se houvesse isso, com certeza, não haveria essa quantidade tão grande de conselheiros e ministros que não se adequam, que realmente ao requisito constitucional. Então, doutor Heber, será que desculpa, não é uma contestação, é só para refletir, será mesmo que haveria essa necessidade de ou normatização, ou se discriminar? Porque, repare, alguns países têm constituições muito mais reduzidas do que a nossa, com pouquíssimos itens, né? E a sociedade, de alguma forma, ela compreende nas suas relações, né, aquilo que ela entende como tolerável, aquilo que ela considera inadmissível. É verdade que as sociedades têm também alguns juizados um pouco independentes por estados ou por comarcas, depende um pouco daquela região, como é que o comportamento, né? Os Estados Unidos é um pouco assim, você tem regiões um pouco mais liberais, outras mais conservadoras. Será que não teríamos aí mais um bom motivo, que é criar essas regras, e um mau motivo, ter gente para burlá-las mesmo elas existindo? Isso. Será que tem necessidade mesmo de dizer conduta ilibada, né? Será que não precisamos exemplificar o que é uma conduta ilibada? Sim, é até interessante essa questão. Há coisa de 2 meses, eu assisti uma palestra da ministra Carmen Lúcia, e ela disse que foi à Europa participar de um congresso falando de moralidade, de ética, e se discutindo vários normativos de como seria isso. E ela disse que tinha uma senhora, uma juíza da Islândia, que ela estava indignada, que ela disse, olha, por que vocês estão discutindo que tem que normatizar isso? Porque ou é honesto ou não é, isso aí não tem dúvida, para que eu vou botar isso no papel? E ela não conseguia entender. E no segundo dia, ela disse, alguém tem dúvida? Assim, vocês dizem, isso aqui está certo, eu vou pegar 100 mil reais. Ela é muito gelado, ninguém sai de casa, né? E ela, no segundo dia, ela já não foi. Ela disse, olha, eu não vou participar desse troço, e foi embora. Eu acho assim, como eu coloquei, até não vou repetir o exemplo que eu dei mais cedo para os colegas, mas cai muito naquela a reputação ilibada. O que é a reputação ilibada? Você tem um processo criminal, é reputação ilibada? Você deixou de ter essa reputação? Vamos ver o caso. Aí, vamos ver o caso concreto. Muitas vezes você está na rua, alguém vai fazer alguma coisa com sua esposa, seu filho, seu marido, e você vai fazer a defesa, e você, enquanto não transitou em julgado, você pode ali ser condenado, você não teve um bom advogado, alguma coisa do tipo. Aí você ainda está naquela massa cinzenta, não, isso aqui houve, o problema não houve. Mas se o indivíduo, o candidato, tem 150 processos criminais, e não estou falando nenhum absurdo aqui, será que dá para ter dúvida? Né? Eu vou voltar ao exemplo que eu não ia dizer, quer dizer, você fala da questão da pedofilia. Eu sugiro que o senhor pense bem para
Não, mas é simples, não tem nada. É aquela coisa que se fala sempre da menoridade, né? Você tem, o indivíduo saiu com a menor, já tinha 17 anos. Aí é razoável que houvesse, pelo desenvolvimento, por tudo, houvesse aquela dúvida, questão de não pedir a identidade. Mas eu acho que se ele sair também, se fosse com uma criança, qualquer ato contra uma criança de 3 anos de idade, 2 anos, aquela dúvida, não sabia, ela tinha um bigode, sei lá. Não tem cabimento. E é muito por aí. Então, boa parte desses problemas já poderiam ser reduzidos na fonte. Agora, para isso, a sociedade tem que estar fortalecida, porque essas indicações vêm do Poder Legislativo. Muito bem. Olha, a Luciene Pereira... A Luciene ali, ó. Ela tem uma perguntinha agora. Perguntinha, Luciene. É o seguinte, o TCU apoia a criação... Ela vai brigar que eu estou falando gíria aqui. Mas tá certo, tem que colocar o que ela tem dúvida mesmo. Olha, o TCU apoia a criação do CNTC. Isso foi dito pelo consultor jurídico do TCU em uma audiência pública no Senado Federal, isso em 2009. A redação do texto substitutivo da PEC 28, da relatoria do então deputado Vital do Rego, foi formatada com a colaboração do ministro Benjamin Zimler, atual presidente do TCU. Por essa sinalização, mais importante do que o CNTC, é o sistema de controle externo ser balizado por uma lei nacional de processo dos TCs e uma lei orgânica nacional para tribunais, com regras para indicação dos ministros e conselheiros, auditores e demais servidores. O TCU e o Sindleges querem o CNTC, né, e lutam por normas gerais que regulem o setor. Muito bem, é isso. Eu posso Marcelo, a Evelyn também, né? Falar das apreciações do Sindleges da Luciene é falar do que a gente já conhece nessa relação que a gente trava há mais de 4 anos, de parceria com essas instituições e de defesa de determinadas prerrogativas para termos mudanças estruturais nos tribunais de contas. Vale lembrar que é necessária, sim, uma contextualização de determinadas expressões que estão contidas na Constituição. Infelizmente, nós não temos a herança anglo-saxônica que nos permite ter leis enxutas, constituições assim pequenas... como o item anterior, né, que você está dizendo, é necessário ter. E normas assim claras, escorreitas, explícitas. Nós temos normas bastante confusas. Tanto é que, em 2010... um procurador junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, um procurador federal e um procurador do Ministério Público Estadual encaminharam uma representação ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, contestando pelo menos 20 a 25 das últimas indicações de pessoas que não cumpriam minimamente quaisquer dos requisitos constitucionais, alguns 2, outros 3. Só a idade. Muitas das vezes só cumpria a idade, como o Luiz Carlos está lembrando, e essa representação, como quase tudo, parou no engavetador-geral da República, né? Não teve qualquer solução qualquer solução no sentido de apuração ou de investigação sob esses critérios. Claro que, respondendo também ao Carlos Moisés, a ideia é de que um pool de entidades possam trabalhar efetivamente do combate à corrupção. Lembro que lá em Santa Catarina nasceu o movimento O que você tem a ver com a corrupção, em que a FENASTC é signatária desde o primeiro momento. Nós, FENASTC e AMPICOM, já subscrevemos diversas moções, diversos documentos conjuntos combatendo a corrupção. Para o Cine, na nossa plateia tem uma noção de que a que nível vai a corrupção, nós tivemos recentemente, no estado de Rondônia, uma especulação pela imprensa em que o presidente do Tribunal de Contas do estado de Rondônia